ele está sempre naquela dúvida, né? Qual que é o momento aí de profissionalizar? E tem que tomar um cuidado com essa palavra, eu sempre dou essa explicação. Porque o dono do negócio, ele é profissional naquilo que ele faz. Mas a prudência, segundo Aristóteles, é a arte de agir conforme a reta razão, né? Segundo a reta razão. Então, qual é a reta razão naquela situação ali? Como é que eu ajo usando a racionalidade? Então, você tem várias linhas de produção, mas o conteúdo é a raiz do relacionamento dentro do digital. Tudo que você faz no digital é conteúdo. Você entra numa rede social para quê? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Dono Pode. E aqui a gente tá, eu sou a Renata Evans e a gente tá aqui com os feras, Alisson Limer, Ricardo Malê e com o nosso convidado especial, Rafael Reis, que o Alisson vai apresentar. Rafael, seja muito bem-vindo. Rafael, que eu conheço desde os meus 16 anos de idade, mas isso fica para uma... Foi ontem. Fica para uma outra história. Tem uma regra na vida. Quando passa muito tempo, você fala há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Eu gostei disso, viu? Eu gostei bastante disso. Eu tive até que anotar o seu currículo, né? Que tá bem extenso aqui. Fundador da agência de conteúdo Web Estratégica. Atende algumas das maiores empresas no Brasil hoje. Magazine Luiza, Netshoes, Americanas, Electrolux, Leroy Merlin, Bosch 3M, Epson e dezenas de outras. Cofundador da Nova Escola de Marketing e autor do livro Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, que é best-seller aqui no Brasil e em Portugal, não é isso, Rafael? É isso. Professor em MBA em instituições como ESPM, HSM, Exalc, USP, FGV e INSPER, rapaz. O cara não é fraco. E até na Universidade de Coimbra. Já palestrou em todos os maiores eventos de marketing digital do Brasil e morou no meu condomínio. A realização mais importante da Essa daí, né, não pode deixar. Cara, muito bem-vindo. Obrigado pelo seu convite aí. Show de bola te receber aqui. Almoçamos esses dias aqui em Campinas. Estamos nesse estúdio maravilhoso aqui, né, da Cristal. Show de bola. Espero que você curta o papo aqui com a gente, curta esse momento e possa trazer aí vários ensinamentos da sua trajetória como empreendedor, como empresário e da sua grande expertise também com marketing digital, com marketing de conteúdo, que faz muita diferença também. Porque aqui a gente vai curtir demais e a gente vai te sugar ao máximo. Estamos aqui para ajudar. Beleza. Malê, meu sócio que está nos Pampas, tchê. Dá um salve pra galera aí, Malê. Pois é, eu sempre de longe aqui, é uma tristeza, né? Uma tristeza. Eu queria estar com vocês aí sentados junto a mesa aí para aprender com o Rafael, né? Porque marketing de conteúdo é um assunto que hoje em dia eu acho que não dá para viver sem, né? Não dá para a gente conseguir se projetar, ter uma presença digital sem dominar o marketing de conteúdo. Então vamos lá, vamos começar esse papo legal aqui. Com certeza vamos ter grandes aprendizados, não só em relação ao conteúdo, né? Aí do Rafael, mas em relação à trajetória dele também como empreendedor, que eu acho que traz muitos insights legais para quem está começando ou para quem já está nessa jornada de empreender, de gerenciar os seus próprios business. Vamos nessa. Bora, e para falar nisso, em trajetória de sucesso, Rafael, eu sei que você teve uma empresa lá atrás, mas falando da Web Estratégica, você começou você e um consultor, com consultoria vocês dois ali, e hoje vocês têm uma das maiores empresas de marketing de conteúdo atendendo grandes empresas, né, contas enterprise só basicamente, e numa consultoria no interior. Conta um pouco dessa trajetória para a gente, Rafael. Eu comecei a empreender com 22 anos. Foi muito cedo, assim. Eu abandonei a faculdade, estava fazendo arquitetura na Unicamp. Saí da EPTV, que é uma afiliada da Globo daqui de Campinas, né, do interior de São Paulo. E com mais 2 amigos que trabalhavam ali na EPTV também. A internet era muito incipiente em 2002, né? A gente tinha 3 milhões de pessoas no Brasil usando a internet. E a gente montou uma produtora de sites e eu fui sócio deles até 2010. E teve um determinado momento ali, acho que 2006, em que eu deixei de estar empresário e eu entendi que eu seria empresário para sempre. Que eu nunca mais voltaria a trabalhar para alguém. Essa foi uma virada de chave que foi importante. De 2006 até 2010, eu comecei a entender qual que era o meu papel dentro da empresa e para onde eu queria levar o negócio. A gente nasceu como uma empresa de tecnologia para desenvolver sites e, de repente, 40% da nossa receita vinha de marketing. Numa equipe de 60 pessoas,
3 pessoas representavam 40% do faturamento. E aí eu botei isso na mesa para os sócios e falei, cara, a gente precisa aumentar a equipe e aumentar a receita. Não, a gente é uma empresa de tecnologia e não de marketing. Falei, beleza, então eu vou sair e vou montar uma outra empresa focada só em marketing. Tá bom, pode ser. Alinhamos, fiquei ali 6 meses, fiz todo o processo de transição. Peguei 2 funcionários desse time de 3, então uma pessoa ficou lá, 2 vieram comigo e fundei uma empresa nova. Mas aí já com alguma estrada de empreendedorismo, é bem pouco. 8 anos é bem pouco. Mas já tinha alguma estrada ali. E fui crescendo ali bastante no começo, até 2014. Em 2014, a nossa querida presidenta estocadora de vento, né, provocou aquela crise que nós todos lembramos, né? Sim. 14, 15, 16, fali. Como esquecer? É porque você, Rafael, não estocou o vento que ela disse que era para estocar. Se você tivesse estocado, Não teria passado você por isso. não teria falido, não teria enfrentado problemas. Você teria ficado rico. Exatamente. E ali, poxa, eu com um bebê de 1 ano em casa, e uma dívida gigantesca, né, pro meu tamanho, assim. Acabou todo o dinheiro da empresa, fiz dívida, botei patrimônio pessoal, zerei meu patrimônio, fiquei carregando dívida durante alguns anos. Isso foi em 2014. Isso de 2014 até 2016. E aí entrou um sócio novo no negócio, o Everton. Hoje o Everton é o nosso CEO. Então, muita gente às vezes me apresenta como CEO da empresa. Eu falo, cara, eu sou só o cara do marketing. O que eu sei fazer é marketing, é fazer negócio, é vender, é gerar crescimento. Você é a cara, sempre foi a cara do negócio, né? Não que seja uma boa coisa, mas sim, eu sempre fui a cara do negócio. Não dá para falar que eu sou um rostinho bonito, né? Mas eu sempre fui a cara da empresa. E ter um sócio gestor tornou a empresa uma empresa violentamente maior, né? A gente sempre fala isso. Nos últimos 3 anos, a gente fez mais do que nos 10 anos anteriores. Tá, então podia pegar um ponto aqui já, né? Que o nosso público aqui, o pequeno e médio empresário, ele está sempre naquela dúvida, né? Qual que é o momento aí de profissionalizar? E tem que tomar um cuidado com essa palavra, eu sempre dou essa explicação. Porque o dono do negócio, ele é profissional naquilo que ele faz. Ele entende muito. Ele é técnico, Exato. ele entende muito. Mas dificilmente ou raramente ele é gestor. Ele não temos uma cultura no Brasil de gestão, de empreendedorismo, né? Apesar de sermos um povo muito empreendedor. Mas nós não aprendemos a fazer gestão profissional, né? Então, você traria isso como um ponto sem dúvida, fundamental, onde é a virada de jogo? Fala um pouco disso, Rafael. Lá naquela primeira empresa, na Lógica Digital, a gente atendia o Softex, que é o núcleo de inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. E eles têm unidades em todos os estados da federação e eles têm uma unidade aqui na Unicamp. E a gente fazia o site deles, produzia o conteúdo, fazia a parte de SEO e trocava isso muito por cursos e treinamentos lá dentro. E eu me lembro uma época, 2007 ou 2008, por aí, eu fiz um curso de Balanced Scorecard. Caramba. Cara, foi surreal, assim, abriu muito a cabeça. Maravilhoso. E o professor Gestão de curso da falou estratégia. uma coisa que, assim, grudou na minha mente para sempre. Ele falou, se eu pegar 4 alunos de engenharia, eles montarem uma empresa, vai quebrar. Se eu pegar 4 programadores, eles montarem uma empresa, vai quebrar. Se eu pegar 3 músicos e montar uma empresa, vai quebrar. Ele falou, por quê? Porque você só tem técnico, você não tem gestor. Você precisa ter o cara técnico, às vezes mais de um, e você precisa ter um cara gestor. E eu lembro dele citar o exemplo da Apple, que eu acho um ótimo exemplo. O Steve Jobs era um gênio para conectar os pontos. Mas ele não sabia fazer, com perdão do francês, porra nenhuma. Quem botava as ideias dele de pé era o Steve Wozniak. Ele tinha que Se não né? existisse um engenheiro por trás da cabeça criativa do Steve Jobs, a Apple não seria a Apple. Não seria, né? Quem montou lá na garagem o primeiro Apple ali. O Apple I aconteceu, o Apple II foi o Wozniak. E isso durante muitos anos, né? Inclusive isso é contado nos filmes sobre ele, nos livros sobre ele e tal. Tem falas dele, que ele falou, o que eu pude eu licenciei, o que eu não pude eu copiei. Na cara de pau. Perfeito. Assim. E não existe empreendedor limpinho no Vale do Silício. Não existe. existe. Pegar os bastidores. Não só no Vale do Silício, né? A gente sabe. Para sobreviver muitas vezes, tem não tem como. Tem um filme, pessoal, e aí, que fala algo muito casos, eu interessante em relação a isso. Então, se a gente pegar a Microsoft, a mesma coisa. O Gates era o pior dos programadores da Microsoft, mas a mãe dele tinha contato dentro da IBM.
que ele fez? Ele virou relações públicas e a cara da empresa. Então, você tinha gente desenvolvendo software e você tinha alguém indo para a rua vender. Então, você pegou um péssimo engenheiro e transformou ele num ótimo negociador. Cara, é um bom trade, né? Uma boa troca. Com certeza. E aí eu entendi isso dentro do meu negócio, né? Eu e o Everton trabalhávamos juntos numa relação cliente-fornecedor, né? Eu tinha alguns clientes que contratavam a gente para desenvolver site. Eu não desenvolvia em casa, eu terceirizava. E a gente fez vários projetos juntos e um projeto deu muito errado, muito errado. O cliente deu dor de cabeça, não pagou e tal, e ele foi comigo até o final, entregou no prejuízo, mas fez questão de entregar. E aí eu falei, cara, esse cara é diferente. E aí a gente foi se aproximando. Quando eu quebrei, eu me lembro de toda semana ele me ligar. Cara, como é que você tá? Como é que você tá? Como é que eu posso te ajudar? Não, eu vou aí, a gente vai botar isso numa planilha, a gente vai dar um jeito. E ele foi se aproximando cada vez mais. E foi me ajudando a organizar a empresa do ponto de vista de gestão mesmo. Organizacional. Organizacional mesmo, Perfeito. estrutural. Eu sempre fui muito bom de vender, de atender e de entregar. Mas eu não sei gerenciar a empresa. Eu não nasci A para gente isso. tava falando isso no Eu almoço, sou bom né? em outras coisas. Deixa isso aqui mas que eu não- isso aí eu não sei fazer. Não deixa para outro. E aí a gente lançou uma startup juntos, um software em 2016 que não deu certo. Mas ele falou, cara, vamos trabalhar junto, vamos unir as operações e fazer esse negócio crescer. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. A gente Legal. falou no almoço, né? É verdade. As duas pessoas que mais tiveram impacto na minha vida nos últimos 5 anos, a minha esposa e o Everton, meu sócio na Web Estratégica. Legal. Aproveitando aqui, falando de sociedade, né? O que você acredita, né? O pequeno e médio empresário, especialmente, está inserido muito no contexto de empresas familiares, né? No Brasil, mais de 90%, é mais que isso, acho que é 95%, mas para não errar aqui, mais de 90% das PMEs são familiares, tá? Então, o que você colocaria como receita, como dica, como ponto de atenção para essas sociedades familiares, de amigos, para que dê certo uma sociedade? Você fala do Everton, do seu sócio, com admiração, né? É muito legal ouvir isso, vocês são complementares, muito bacana isso também. Então, que dica que você daria, o que você colocaria, assim, para o pequeno e médio empresário que está nos assistindo aqui? Qual que é a receita para isso funcionar bem, Rafael? Cara, eu acho que em qualquer relacionamento, tanto pessoal quanto profissional, clareza, limites e responsabilidades. Então, assim, quem é responsável pelo quê? Colocar isso com uma clareza muito grande e limites. Até onde você vai e até a que ponto você está entrando na responsabilidade do outro. Se você tem clareza do que você tem que fazer, se você tem clareza da sua responsabilidade e se você tem clareza de quais limites você tem que respeitar, a coisa vai funcionar. Eu atendi uma rede familiar, que eles têm dezenas de hotéis. É uma rede fundada por 3 irmãos e hoje tem uns 20 sobrinhos ali e cada um toca 2, 3 hotéis. Cara, é caótico, porque não tem objetivo, não tem clareza, não tem limite, não tem responsabilidade. Cada lugar funciona de um jeito. Cada um faz do jeito que quer. Posso E aí- agregar Por favor. uma pequena pecinha nesse quebra-cabeça? Concordo 100% com você, Rafael, em relação a essa questão da necessidade, né? Da gente de partida, de saída, se possível for, né? Deixar muito claro, né, qual é o limite de autoridade, dever de prestação de contas de cada sócio, de cada participante. Isso é fundamental. É ter isso de fato formalizado. Uhum. Formalizado. Acho que isso nos lembra alguma coisa, né, Alisson, que a gente estava trabalhando ainda hoje de manhã com um cliente nosso, né, que a gente estava falando justamente desse ponto. Mas algo que eu acredito que vai além do papel, que é a questão da maturidade psicológica Perfeito. dos sócios, tá? Por quê? Porque independentemente de nós termos absolutamente tudo formalizado em relação à autoridade, a responsabilidades e tudo mais, sempre surgem situações, né, nas quais a gente vai enfrentar conflitos ou entendimentos diversos, né, divergências. E nesse momento é que mesmo tendo, por isso que eu digo, eu vou agregar algo a essa percepção, porque o papel ele não vai segurar se nós não tivermos essa maturidade. Então, o que a gente vê, né? A gente vê algumas empresas nas quais nós até não temos formalização dos papéis, porém as pessoas envolvidas têm uma maturidade psicológica
muito elevada. Então, eles conseguem, de alguma forma, sanar esses conflitos. Né? Não sei se você concorda pelo teu assentimento aí, né? Eu acho que esse é um ponto também importante a gente sempre deixar claro aí para quem está nos acompanhando, porque daqui a pouco o cara acha assim, não, basta eu fazer um bom contrato aqui com a sociedade que tudo se ajeita, tudo vai ficar ok. Eu acredito que é pouco. E às vezes, assim, concordo contigo e boto mais uma variável na equação aí, que é a questão de objetivos pessoais. Quando eu saí da primeira empresa que eu era sócio, eu tinha objetivos para minha carreira que os sócios lá não tinham. Todos nós viemos de família de classe média, pai e mãe trabalhando muito, aquela coisa de ralação. Todo mundo ali fez faculdade, buscando se colocar na carreira e tal. E eles chegaram num determinado patamar em que estava bom. E eu falei, cara, isso aqui para mim é pouco, eu quero mais. E aí, não, mas pô, é porque os seus amigos ganham muito, não sei o quê. Eu tive a sorte, a oportunidade de estudar numa escola de elite. Meus pais se esforçaram muito para que a gente pudesse ter uma educação muito forte, eu e a minha irmã. Hoje eu estava contando isso para minha filha, Hoje foi o primeiro dia de aula da minha filha na faculdade. Que show de bola. Mais uma vez, parabéns. Eu fiz questão de levá-la e de buscá-la no primeiro dia. Ela falou, pai, mas é longe. Eu falei, meu amor, deixa eu te fazer esse carinho. Deixa eu te fazer esse carinho para mim. Poxa. E eu falei, olha, o vovô levou 12 anos para se formar. Meu pai não tinha grana, ele trabalhava muito. E ele fazia 1 ano de faculdade, trancava 1 ano. Fazia 6 meses, trancava 6 meses. E foi fazendo do jeito que dava e ele se formou no limite de ser jubilado. Então, ele fez um esforço muito grande nesse tempo todo para que a gente estudasse numa boa escola e tivesse uma formação de base sólida. E ali eu tive a oportunidade de conviver com muita gente grande. O filho do presidente da Mali do Brasil estudava comigo. O filho do vice-presidente da Bosch Ferramentas no Brasil estudava comigo, meu padrinho de casamento. Então, assim, gente que tinha uma vida muito boa, Famílias de pessoas muito bem-sucedidas. Então, a minha aspiração era essa. Eu falei, cara, eu quero chegar no padrão desses caras, eu quero ter esse tipo de carreira. Os meus amigos de colegial, que hoje têm a mesma idade, cara, tem um que é diretor da Samsung, tem um que é vice-presidente de banco. São caras que têm uma posição de carreira muito boa. E aí eu olho para mim e eu falo, cara, eu conquistei como empresário uma posição muito confortável, muito boa. Eu consigo dar para minha família uma condição de vida boa, eu consigo ajudar familiares que não são exatamente filho, pai, mãe, com outras necessidades. Eu falo, deu certo, essa sensação é muito boa. E eu não percebia neles essa aspiração. Eu falei, cara, o meu lugar não é aqui. Eu não tenho que mudá-los. Eu não posso mudá-los. Eu tenho que mudar de lugar. Exato. Me conta, Rafa, qual foi o seu principal desafio como empresário? Fora Dilma? Aí foi de todo mundo, né? Não, a falência foi assim, a lição mais dolorosa que eu já vivi. Assim. Me ensinou muita coisa boa. Eu segurei, eu sabia que o dinheiro da empresa ia acabar, e alguns clientes prometendo renovar contratos, e eu acreditando naquilo, sabendo que não ia dar certo. Então, eu fui muito mais pela esperança do que pela razão, porque eu não queria botar minha equipe na rua. Eu estava treinando aquelas pessoas há muitos anos, eu gostava, eu tinha relações pessoais com aquelas pessoas. E, no fim das contas, um deles chegou para mim, o Vinícius, é um cara que eu gosto muito dele até hoje. E ele falou, cara, você está se estrepando por uma coisa que você não precisa. Você não é responsável pela nossa vida. Assim, encerra, porque daqui para frente não vem mais nada de bom. E, cara, 3 meses depois, todos eles estavam empregados, muito bem empregados, inclusive, e tocando a vida. E eu tinha acumulado dívida, tinha botado o patrimônio da família em jogo, por uma decisão difícil de tomar. E aí, eu acho que sim, o que isso me ensinou e que hoje é muito útil, O Everton ele é muito firme nesse sentido também. Tome as decisões difíceis o mais rápido possível, por mais desconfortáveis que elas sejam. Então, eu sempre tive dificuldade de ter as conversas difíceis, de sentar e dizer para alguém uma coisa que eu sei que a pessoa não vai gostar de ouvir. E tanto ele quanto a minha mulher me ensinaram muito a lidar com isso, a ponto de hoje ser uma coisa natural.
Eu vejo alguma coisa que eu não gosto, ou que eu entendo que vai dar problema, é o meu papel resolver aquele problema antes que ele cresça. Então, eu não tenho problema mais em ter as conversas desconfortáveis. Mas eu demorei só 42 anos para aprender isso. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu aprendi isso um pouquinho mais cedo. Aprenda mais Deve estar rápido. muito. Ter coragem de lidar com as situações, né? De frente, com os problemas, E né? não é aquela Olhar... coisa de ser grosseiro, de ser estúpido, de não respeitar o outro. É assim, olha, temos um problema e precisamos falar do problema. Um empresário que eu admiro muito, cara, Marcelo Lombardo, fundador da Almir. Ia te perguntar justamente aí suas referências empresariais. Cara, o Lombardo tem um processo toda quarta-feira. A Almir hoje tem, sei lá, cara, mais de 3 mil funcionários. Eles são gigantescos. Como cresceu essa empresa? Não, Será que você consegue chamar ele para vir aqui com a gente? Cara, a gente pode tentar. Pô, porque Pode seria tentar. muito legal, cara. Acompanha a trajetória ele é um cara profissional que tem muito dele, pra da ensinar. Almier. Pô, seria muito legal, viu? Toda quarta-feira Top. de manhã, se eu não me engano, às 8 da manhã, ele faz uma live no Zoom com todo o time da Almier, aberto para todo mundo, né? Que é o Fala Marcelo. E, cara, várias vezes eu fui convidado a assistir. E ele fala, cara, temos um elefante na sala, vamos falar sobre o elefante na sala. Ah, deu determinada crise com um parceiro, deu um determinado problema. Esse é o Aconteceu assunto. não sei o quê. Ele Vamos bota o falar. assunto, ele discute o assunto, ele abre para perguntas. As pessoas podem mandar pergunta aberta, se identificando, ou podem mandar em modo anônimo, se tiverem medo de se identificar ou algum desconforto. E ele fala dos problemas claramente, cara. E assim, Legal. sem meias palavras, sem frescura, sem nada. Olha, a gente Rafael. fez tal parceria com tal empresa, o pessoal está reclamando que está dando errado, está dando errado. Qual será a nossa postura daqui para frente? Vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. Os clientes que estão dentro não têm culpa. Nós vamos resolver cada um dos problemas e a partir de hoje a gente não vende mais essa solução com esse parceiro por conta disso, disso, daquilo. Muito bom. Só ilustrando, tá? Uma situação, mas assim, Rafael, O Tchê, ele chama o elefante na sala e fala, cara, eu acho isso muito legal. Sensacional. eu odeio ficar online aqui porque eu falo e ninguém me escuta. Eu tô magoado, eu tô É profundamente... porque dá um delay pra gente tem ouvir. um delayzinho, mas você tem que ver o seguinte, tá? Você tá em destaque aqui. Você Ah, mas mas demais não, pra gente aqui. eu preferia não estar em destaque. Ah! Bora então, ó. É, Semana que vem, é o seguinte, vê se pega um avião e vem pra cá. Pois é, né? Eu estava ouvindo aqui o aprendizado, né? Isso que o Rafael considerou assim, um dos maiores aprendizados que ele teve. E é muito sensacional isso, né? Porque nisso que ele falou, existe uma chave de uma virada muito, muito importante na cabeça, assim, o que eu acho que faz toda a diferença para todos os empresários. E tem até nome esse negócio aí, né? A gente pode até dar um nome, que chama-se virtude da prudência. Geralmente a gente ouve a palavra prudência, a gente imagina que seria algo como uma pessoa ser medrosa, né? Mas a prudência, segundo Aristóteles, é a arte de agir conforme a reta razão, né? Segundo a reta razão. Então, qual é a reta razão naquela situação ali? Como é que eu ajo usando a racionalidade? E o que ele percebeu ali é muito interessante, que é muito comum dos líderes que têm um perfil mais afetivo, mais voltado a pessoas, que é acabar ficando refém de uma situação e não entender que se ele não tomar aquela medida que muitas vezes é dura, é amarga, ele vai colocar em risco a vida de todo mundo, inclusive a sua e da sua família, né? Foi esse o aprendizado duro que ele tomou ali. Então, tá certíssimo, Rafael, você dizer, não se trata de você se tornar uma pessoa azeda, amarga, ríspida, rígida, só focada, não. Mas é saber ponderar, né? Entre o que é mais racional e que traz o resultado de forma mais ganha-ganha, o jogo mais ganha-ganha para todo mundo. E essa é a tal da prudência, né? E recentemente eu estava abordando também aí no outro programa, o tema era líderes bonzinhos só se ferram, né? Eu botei ferram aqui, mas o nome era outro F, tá? E é isso, né? E muitas vezes é isso que acontece. O cara, ele para segurar uma situação, faz vista grossa, né? E acaba não tomando a decisão correta. E tem caras, né, que fazem o contrário, que muitas vezes, por uma visão muito materialista do processo ali de gerar um negócio, acabam tomando decisões que puxam muito para o lado do dinheiro, desconsiderando as pessoas, e também acabam, né, se dando mal pelo excesso contrário, pelo vício oposto, né?
do que esse ser bonzinho. Então, acho que esse é um assunto bem legal, né? Eu gostei, achei interessantíssimo o teu case. E só queria dar um nome, né? Um nome que a gente pode lembrar, né? A gente está falando aqui de prudência. Eu acho que é algo que o empresário ele deve buscar mais referências em relação a como se desenvolver nisso. Agora vem a má notícia, tá? A má notícia é que a prudência é uma virtude muito sofisticada e ela depende de mais 3 virtudes que se acoplam a ela para a gente poder se desenvolver. Mas isso aí vai longe. Vamos deixar esse assunto aí para um outro episódio. Vamos continuar ouvindo o Rafael. Esse daí, eu acho que é bom a gente fundar um novo podcast, Eu acho que é também. filosófico. Que todo mundo aqui gosta. Empresarial. Não, filosofia mas eu acho que não empresarial. é filosófico, hein? Posso dar uma ilustração disso que ele acabou de falar, que eu acho que cabe direitinho? Nos últimos anos, eu entrei como investidor anjo em algumas empresas, algumas startups e tal. Muitas fundadas por amigos ou pessoas que eu conheço e conheço a índole, conheço a competência e achei que o modelo de negócio fazia sentido. E aí, no começo do ano passado, uma pessoa trouxe para mim a oportunidade de ser investidor na empresa dele. Ele estava fazendo uma rodada, pegando 20 mil com 20 investidores para levantar ali 400 mil. Falei, cara, onde você vai usar o dinheiro? Para que você quer esse dinheiro? Essa é a primeira pergunta que o cara tem que saber responder, né? Tem E que assim, estar muito na ponta. Tem Fica a muita dica. clareza em empresas de base tecnológica, né, que quando você vai buscar investimento, você basicamente tem 2 funções para esse dinheiro. Investir em escala de tecnologia ou investir em escala de marketing e vendas. Perfeito. Você vai crescer o nome da empresa, a marca e as vendas, ou você vai crescer base tecnológica. Você tem uma tecnologia que está ok, mas que pode ser melhor. Você levanta a grana, melhora a tecnologia, Que vai melhorar a investe mais em entrega, marketing, vende mais. mais vendas. E beleza, você retorna dinheiro para o investidor. E ele não sabia me dizer para onde o dinheiro ia. Um tempo depois, ele fez o follow-up. Cara, eu estou fechando aqui, só tem mais 3 vagas e tal. Falei, cara, me responde a pergunta. Onde esse dinheiro vai ser usado? E aí, da última vez que eu perguntei, ele falou, não, é que assim, a gente está com uma dificuldade e tal. No fim das contas, o dinheiro é para fluxo de caixa. Eu falei, cara, a pior dívida que você pode fazer é dinheiro para fluxo de caixa quando você está perdendo mercado. Porque você vai fazer dívida, você não vai salvar a empresa e você só vai cavar um buraco maior do qual você vai ter que sair depois. Então, assim, para mim tem muito isso. Tanto eu como a Malê já presenciamos isso como consultores, né, empresariais, essa situação do empresário tá fazendo empréstimo, tá buscando recurso em Para banco salvar uma empresa que tá ruim. que não tá tendo fluxo de caixa para se pagar. Uma situação que aconteceu esporádica, pontual, ok, né? Aconteceu uma tragédia, Situação, né? uma situação, uma estocagem de vento, né? Alguma situação mais atípica, uma pandemia. Na pandemia, que sabia que era uma questão de tempo. Isso, Ele precisava exatamente. sobreviver. Mas não como estratégia de crescimento, como Exatamente. estratégia de Para sobrevivência. tapar buraco. Não É o famoso case lá do balde furado, né? Tá vazando água, em vez dele arrumar o balde para depois continuar enchendo, não. Arruma mais água. Ele pega mais água. mais água. Cara, ele só vai aumentar o problema. Rafael, eu queria aproveitar a sua expertise com marketing de conteúdo, porque eu sei que é algo que pode ajudar demais o pequeno e médio empresário. Demais. E é algo que já teve o seu hype, vamos colocar assim, já teve seu declínio, vamos colocar assim, já voltou no hype e minha percepção é que hoje não só está no hype, mas como se assim ganhou uma musculatura muito grande. Sim. Né? Ganhou uma musculatura, amadureceu muito o assunto. Então, a pergunta, né? Ainda vale investir em marketing de conteúdo? E se você puder dar uma pinceladinha também para o pequeno e médio empresário que está ouvindo a gente, o empreendedor, né? O que é esse marketing de conteúdo em linhas bem simples assim de entendimento? E a pergunta é, ainda vale a pena investir em marketing de conteúdo e por quê? Te devolvo a pergunta. Por que você está gravando um podcast? Estamos Muito aqui fazendo... boa. Você está gerando A conteúdo. pergunta foi didática, dá um desconto. Não, mas é justamente isso. Você está gerando conteúdo para uma audiência específica que vai te conhecer, vai entender seu trabalho, vai criar uma referência em você como autoridade no que você faz e que no momento que tiver um problema vai lembrar de quem primeiro? De você. Aí, conteúdo é a raiz de qualquer estratégia no digital.
Só que a gente dá esse nome conteúdo e ele parece que muda o jogo. Mas quando você vai no cinema, você vai consumir um conteúdo, mas ninguém fala. Eu vou ver um novo conteúdo do Tom Cruise. Você vai ver um filme. Filme é um formato. Podcast é um formato. Blog é um formato. Newsletter é um formato. Aí você fala, mas ninguém mais lê. Hoje está todo mundo só vendo Reels e Stories. Cara, o meu público lê. Eu tenho 40 mil leitores do meu livro. Eu tenho mais de 100 mil pessoas que viram as palestras. Eu já dei aula para mais de 4 mil estudantes, presencialmente. O meu público lê. Hoje eu lancei uma newsletter no LinkedIn. Você estava comentando. Quantos leitores? 2 mil assinantes no primeiro dia. Caramba, Uau. sensacional. Por quê? São pessoas que escolheram receber aquilo que eu tenho para dizer. Eu escrevi sobre um viés cognitivo e 2 mil pessoas leram isso. Até daqui a um ano, eu vou ter 50 mil leitores nessa newsletter. Que cada vez que eu sentar, escrever alguma coisa e disparar para elas, vai ser entregue para todas elas. Elas Não desejaram são todas receber elas aquele que vão conteúdo, ler. né? Vão ser 20%. Mas eu vou ter 10 mil pessoas lendo algo que eu parei para produzir. E aí, a hora que você vai dando escala para isso, né, você tem várias vertentes. Você tem ali o inbound marketing, você tem automação, você tem blog. Hoje você tem conteúdo para alimentar a inteligência artificial. Então, você tem várias linhas de produção. Mas o conteúdo é a raiz do relacionamento dentro do digital. Tudo que você faz no digital é conteúdo. Você entra numa rede social para quê? Para ver carrossel no Instagram, para ver story, para ver Tudo reels, conteúdo. para ver live. Tudo isso é conteúdo. Então, é isso que constrói a reputação das pessoas. Que no digital se convencionou chamar de autoridade, né? Mas que é a reputação. Por que você respeita determinadas pessoas? Pela forma como elas se posicionam, como elas se colocam. E hoje isso é feito através do conteúdo da internet. Então, o marketing de conteúdo está dentro de qualquer estratégia digital. E qual é o erro mais comum que você vê, Rafa, das empresas, né, das pequenas e médias empresas aí, na hora de produzir conteúdo? Falar do umbigo. Eu lembro, eu vou dar um nome porque é um case conhecido, tá? Carlos Wizard, fundador da Wizard Idiomas, até 10 anos Quem atrás... sabe um dia ele vai estar aqui, hein? Quem sabe um dia vai estar aqui. Cara, tem que respeitar a história dele. Resultado, Mas nem né? sempre o marketing deles foi bom. Isso é fato. Aí você entrava no site da Wizard e tinha um banner logo na entrada do site, assim, palavra do presidente. Eu não tô nem aí pro que o presidente da escola de inglês pensa. Eu quero saber a unidade mais próxima da minha casa, quais horários tem aula, Quanto se tempo tem eu vou módulo falar pra inglês? iniciante, em quanto tempo eu vou estar conversando com um gringo. É isso aí. Não me interessa o que o presidente pensa. Aí você entra no site de uma distribuidora de autopeças e tem lá, nossa história. Meu filho, dane-se a Cara, sua tá história. Quem quer cagando na saber? Eu quero história, né? saber a sua O história. que isso vai fazer por mim, né? Assim, exatamente. Tem uma expressão técnica para isso que é where's the beef? Então, assim, tem tudo aquilo no prato. Cadê o bife? Eu quero o bife. O Cadê resto é a acessório. proteína, né? O resto é acessório. Meu enteado estava fazendo um churrasco agora no domingo. Ele, não, porque não sei quem vai levar o pão, não sei quem vai levar o vinagrete, não sei quem vai não sei o que. Eu falo, meu filho, cadê o bife? Ninguém vai num churrasco para comer pão com vinagrete. A não ser eu que sou vegetariano. Seria eu também. Somos dois. Fazer churrasco de abobrinha. Seria eu também. Tudo bem, tudo bem. Né? Cadê a proteína? Cadê o ovo? Cadê o queijo? Presta Tá na atenção mesma pra metáfora, né? Mas enfim, né? Muito Você bom. vai em festa infantil, o que a criança pergunta? Quer Cadê saber o brigadeiro? Brigadeiro do É povo, o que brigadeiro. interessa. Exatamente. Então, assim, o cuidado é o quê? O conteúdo ele precisa resolver o problema do cliente, não o problema da empresa. Então, a empresa não tem que falar sobre ela tem que falar sobre os problemas do cliente dela que ela resolve. E tem N formas de você fazer isso. Então, se você distribui autopeças, por exemplo, quais são os problemas que as oficinas que compram de você ou que os lojistas que compram de você têm? Disponibilidade de estoque. Entrou um cliente, tipo um retardado que nem eu, que coleciona carro antigo. Eu cheguei lá, quero comprar um módulo de um carro 93. Ué, eu não sabia isso aí, hein, Rafa? É evidente que o cara não vai ter no estoque. Mas se ele tem um sistema em que ele consulta a distribuidora e sabe em quanto tempo o módulo chega, ele faz a venda para mim. Eu estou lá no balcão querendo comprar o módulo controlador do ABS da Bosch da BMW 1993.
ele não vai ter essa porcaria em estoque. Porque não tem gente todo dia querendo comprar isso. Sim. Mas apareceu um louco de um cliente lá. Aí, se eu digo para ele, olha, eu não só tenho o maior estoque do Brasil, mas eu tenho um sistema em que você consulta online, vende para o seu cliente e eu entrego para ele por você. Rapidamente. Ou eu entrego na tua loja. Resolveu o Resolvido. problema. E aí Pleno. você entrega para o cliente. Ele não perde a venda. Né? Então, Nessa você resolveu o problema do cliente. E isso daria para dar exemplos em qualquer negócio, segmento. né? Pegando nessa linha aí de marketing de conteúdo, quais dicas aí, 2, 3 dicas você daria para o pequeno e médio empresário que ou está começando a investir em marketing de conteúdo, tá? Ou ele está precisando reformular a estratégia dele? Quais seriam aí 1, 2, 3 dicas? Você fala, vê isso, não faz aquilo. Primeira As coisa, de ouro, hein? para de ter medo de cliente. A coisa mais importante que alguém tem que entender sobre marketing é que marketing é uma ciência do consumo. A gente entende como as pessoas compram. Para eu entender como elas compram, eu tenho que perguntar para elas. Então, eu tenho que fazer pesquisa quantitativa e qualitativa. É entrevistar cliente. É ligar para o cliente. Então, por exemplo, o cara mandou uma proposta comercial e ele fechou a venda. Ele pergunta para o cliente, por que você vai comprar de mim? Por que você me escolheu? O que eu tenho de bom diferente dos meus concorrentes? Ele perdeu a venda, é mais importante ainda. Ele ligar e falar, escuta, por que você não fechou comigo? É por preço? É por qualidade? É por quê? É pelo frete? Pelo menos me É diga. pela garantia? Por quê? Qual que é o maior problema? O cliente vai embora em silêncio. É o cara que foi mal atendido no restaurante, paga a conta e vai embora. Nunca mais Ele não reclama. Você não sabe onde você errou. Então, a coisa mais importante é você entender o cliente, é fazer pesquisa. Então, a área de marketing é responsável para isso. O que é marketing? Ir para o mercado. Go into the market. Né? Então, a raiz da palavra é essa. É ir ao mercado. Tanto que tem uns modismos. Agora tem um modismo que é go to market, que é a coisa mais idiota que existe. Não faz sentido nenhum para quem estudou marketing de verdade você falar em go to market. Porque você não inventa o produto e depois leva para o mercado. Você encontra um problema no mercado, cria uma solução que resolve isso e vende no mercado. Né? Então, o problema, a solução, a oportunidade, ela vem do mercado. Né? Não é uma invenção de algum gêniozinho maluco. Ou deveria vir, né? Pelo menos, né? Aí o cara, não, porque eu sou criativo. Eu falo, meu filho, tem um Steve Jobs por geração. Desculpa, você não é ele. Então pergunta para os clientes o que mais eles fácil, querem. mais rápido, Você menos tem doloroso. 99 mil vezes. Rafael, deixa eu só fazer uma pergunta para você aí, mais técnica também. Muitos empresários, né? Primeiro que eles nem sabiam que tinham que entrevistar ou fazer uma pesquisa de satisfação, que a gente chama de ISC, né? Índice de Satisfação do Cliente. Uhum. Para ele, às vezes, é uma grande novidade. Puxa vida, sabe que eu nem tinha pensado nisso, porque o cara tá tão no toca-toca, né? Que ele não investiga realmente quais são os critérios que importam para o cliente dele. Dentro desses critérios, qual é o índice de satisfação que o cliente está apontando. E então, eu acho que a primeira barreira para a pessoa ter essa cultura, né, é entender que existe e que isso é importante. Uhum. Mas eu acho que tem uma segunda barreira aí, e essa talvez eu queria te ouvir por ter essa experiência. Como é que você faz o cara dar continuidade a isso? Porque às vezes o que acontece é isso, talvez ele faça uma vez, aí ele vê umas coisas que não gostou, que não agradou muito, e aquilo vai para baixo, vai para dentro da gaveta, e nunca mais se fala no assunto. Como é que você tem essa mesma percepção de que isso eventualmente acontece, é comum acontecer? E caso sim, né? O que você, onde você identifica a causa disso e como tentar sanar? Excelente ponto, obrigado. Na indústria, por exemplo, essa situação é muito comum. Você tem um departamento de marketing que a função dele é criar folder para a área de vendas. E a pior coisa que alguém pode fazer. O cara faz folder e banner para evento. Cara, isso não é o trabalho de marketing. Então, seja na indústria, seja no varejo, seja no comércio, você precisa ter uma área de marketing que está pensando em cliente. Resolver problema de cliente, entender problema de cliente. E isso tem que estar estruturado dentro da empresa. Você tem que trazer um profissional de gestão de marketing. Não é um publicitário, não é um jornalista, não é um social media,
não é um sobrinho, é um profissional de marketing. Não é uma filha, um filho. Às vezes pode ser. Pode ser, mas dá um recado aqui, pelo amor de né? Deus, pela Maior competência distribuidora. técnica, né? Lembra que a gente está falando para muitos empresários aqui que estão passando a sucessão e muitas vezes estão errando. Esse é um erro, né, Rafael? Sim. De simplesmente passar uma área de gestão. Eu estou pegando o seu exemplo, que você é um grande especialista em marketing. Estou pegando o exemplo de marketing, mas são várias outras áreas Não, também. Eu tive um cliente aqui em Campinas, a maior distribuidora de pisos do Brasil. E aí a filha do fundador foi estudar na Alemanha, administração. Depois ela fez uma pós-graduação em marketing. E quando ela voltou para o Brasil, ela assumiu a área de marketing. Como ela está competente Ela tecnicamente se para preparou para isso. Isso, Acho que esse é o maravilha. ponto. É, Né? mas tendo a linha- Não é um problema ser uma empresa familiar. Nenhum O problema é você botar um aventureiro para fazer o trabalho. Perfeito. Ou muitas vezes até é um sucessor, uma sucessora ou um parente que é até bom. Vamos colocar, ele é bom, mas ele não é bom o suficiente para o momento Pro que a que a empresa empresa precisa. Perfeito. Esse é um ponto muito crucial e que eu vejo acontecendo em grandes negócios. Empresas assim de 50 milhões no ano, 100 milhões no ano, 200 milhões no ano. Se a gente for falar em números, lógico que assim, não existe um número mágico para isso, mas via de regra, uma empresa investe entre 6% e 8% em marketing e vendas. Marketing e vendas. E vendas. Tá. Existem exceções? Existem. Se você for olhar a Red Bull, é uma das marcas mais valiosas do mundo. Né? É o Guaraná mais caro que existe. A lata de Guaraná custa R$ 3, R$ 4 reais, uma lata de Red Bull custa 15. Basicamente a mesma coisa, com uma outra coisinha a mais ali. Eles investem 35% da receita em marketing. Mas daí é modelo de negócio. É modelo de negócio. Modelo de negócio. Por quê? Porque tem inovação, tem posicionamento, tem uma série de outras coisas. Aí, voltando lá para os 6% a 8%. Qual que é o trabalho de marketing? É criar marca, percepção de marca, é criar posicionamento. O que é posicionamento? Que posição se ocupa na cabeça do cliente? I'll Rise Jack Trout. Positioning. Um dos 3 melhores livros de marketing que todo mundo deveria ler. É Você vê sensacional. um teste básico. Qual que é o cigarro mais vendido do mundo? Marlboro. Todo mundo. Malboro. Boa. Malboro. Qual é o segundo? Faça Ninguém mínima sabe. ideia. Ninguém sabe. tem ideia. Isso é posicionamento. Ah. Um carro vermelho com cavalinho no capô. Ferrari, sem dúvida. Nem a pau, Mustang. Ah! Tá vendo? Aí você tem divisão de posicionamento. Perfeito. Para diferentes clientes, você vai ter uma ancoragem percepção diferente. diferente, Legal. percepção de valor diferente. Muito bom. Eu jamais compraria um carro italiano. Mas isso é papo para um outro podcast. É verdade. Comunicação. Comunicação é trabalho de marketing. Então, o site da empresa, o adesivo da frota, a embalagem, né, o atendimento ao cliente, tudo isso é responsabilidade de marketing. O endomarketing. Pra Sabe que dentro, né? endomarketing é uma jabuticaba, né? Conta aí um pouco. É Sei uma que você invenção gosta de uns brasileira. assuntos polêmicos. Procura literatura de endomarketing no mundo inteiro, Não você não vai vai achar. achar. É uma jabuticaba, é uma invenção brasileira. E como que é isso na sua percepção? Quem que deveria cuidar dessa Baita comunicação do interna? engodo. Comunicação interna é um trabalho de RH, de recursos RH. humanos. É que geralmente essa interface RH-marketing está acontecendo o Então, tempo mas todo, aí né? marketing E essa é um briga prestador de de quem é o dono serviço do do RH. projeto. Marketing é um prestador de serviço do RH. Ele vai dar suporte às comunicações. Perfeito. Suporte visual, suporte gráfico, suporte comunicacional. Mas o projeto é do RH. Mas o Perfeito. dono dessa cadeira é o RH. Eu concordo. Pode chamar de gente, pode usar o nomezinho da moda e tal, mas assim, é a área de recursos humanos. Perfeito. Endomarketing é uma jabuticaba. Não faz sentido endomarketing. Ufa, pelo menos alguém disse isso. Não, eu legal, ouvi é. isso na minha vida. Alguém disse. Eu gosto de perguntar essas coisas mais polêmicas para o Rafael, que eu já conheço ele há um tempo. Eu sei que ele não tem medo de polêmica, né? E eu já quero puxar outra. O bom de você passar dos 40 é que você não tem mais rabo preso Você não com tem mais ninguém. com ninguém. Nossa, né? o cara que está quase chegando aos 60. No máximo meu Deus, com o aí banco, vai, né? aí qualquer coisa. Cara, assim, e tudo bem que se a gente for discutir filosoficamente o conceito da verdade, a gente vai gastar horas e não vai chegar. Não vamos chegar a nada. Mas você só tem Isso aí. compromisso com a verdade, você não tem mais rabo preso com nada. Então, Nessa linha, você quero não te precisa fazer... agradar ninguém. Boa, quero te fazer outra pergunta. Se não existe, Que a gente já conversou um pouquinho. tá. E eu sei que você tem uma visão que é um pouco mais disruptiva aí.
inteligência artificial. Não dá mais para a gente não falar nesse assunto hoje em dia. É uma realidade, veio para ficar, obviamente, né? E quando a gente fala de inteligência artificial aplicada no mundo dos negócios, a gente está assistindo aí um 2024 que a gente acabou de passar, assim, que, cara, bombou esse assunto, e 2025 já começou absolutamente bombando o assunto de inteligência artificial aplicada nos negócios. Qual que é a tua opinião, tá? E o porquê? Vamos pegar aí e vamos ver o que você poderia respirar fundo, né? Primeiro eu quero Respira fundo. citar um brasileiro merecedor do Prêmio Nobel e que ainda não foi indicado, Dr. Miguel Nicoleles. Um dos maiores neurocientistas do Esse mundo. cara é sensacional, meu. Cara, sensacional. Dr. Nicoleles merecia um prêmio Nobel merecia mesmo. pela contribuição dele para a ciência e para a neurociência. Que cara E incrível. ele tem uma frase sensacional. A inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. É verdade. Ela não é inteligente porque ela não tem a capacidade de sinapse, Perfeito. processamento de informações que gera ideias. Isso só o cérebro humano tem. E Pelo segundo, menos até ela agora. não é artificial porque ela depende do ser humano para funcionar. Perfeitamente. Vazou agora, na sexta passada, que o Facebook, a Meta, né, baixou 81 tera de livros de forma pirata, usando torrent, para treinar a IA deles. Sem o conhecimento humano, a IA não funciona. Sem a operação humana, a IA não funciona. Ela, por si só, não gera valor inédito. Ela reprocessa informações pré-existentes. Ela consegue fazer isso com mais velocidade e precisão que o cérebro humano? Inquestionável. Inquestionável. Ela consegue idear, ou seja, o processo de criar algo do zero? Não. Não. Aí agora a grande promessa é a AGI, ou SGI, coisa e tal. A minha geração não vai ver isso. Eu tenho 45 anos. A nossa, né? Nossa. Então, assim, A nossa. e Vou aqui, ficar de fora novo, eu estou dessa. citando o Dr. Nicoleles. Não sou eu que estou falando isso, tá? Estou reproduzindo falas do Nicoleles, que é uma das pessoas que eu mais respeito. Agora vamos para o outro lado. Não dá para ser o vendedor de vela quando inventaram a lâmpada. A tecnologia existe, o recurso está aí, ele é extremamente útil, ele pode revolucionar diversas áreas. A gente está vendo revoluções, por exemplo, e eu não vou ficar falando de chat GPT, tá? De ficar fazendo pergunta idiota. Não, vamos falar de coisa séria. Pesquisa de molécula. Né? O que laboratório farmacêutico faz? Quais duas drogas mudaram, começaram a mudar o perfil de obesidade no mundo? A sibutramina, E os 15 anos atrás. Depois a semaglutida, que foi uma outra molécula. E agora a gente tem a molécula do Ozempic lá, acho que é liraglutida. Ou é o contrário. A gente teve a liraglutida uns anos atrás, agora a semaglutida, o Ozempic. É um dos dois. Foram 3 moléculas que mudaram o tratamento da diabetes e, por consequência, o tratamento da obesidade. E a obesidade é uma das 3 maiores doenças do mundo hoje. E não dá para dizer, não, bom, não vou nem entrar nessa discussão, mas é um problema de saúde crônico, é uma doença. Né? A obesidade leva à morte. Fim, isso é indiscutível. Pergunta para qualquer médico sério. E aí a pesquisa molecular é extremamente cara, ela é extremamente lenta. Isso, quer falar demoradíssimo. Só que a hora que você traz inteligência artificial para isso, você consegue acelerar Processo assim, exponencialmente a pesquisa de moléculas, diminuir o custo de invenção de novos medicamentos e salvar a vida de milhões de pessoas. Exatamente. Isso já está em andamento. Tem todos os exemplos óbvios que todo mundo dá, gerar código de software, revisar texto e tal, mas não vou falar das bobagens, vamos falar das coisas sérias, né? E tem os usos ruins. Por exemplo, eu vi uma empresa que eu mentoro usar para análise preditiva de vendas. Então, ele pegou os dados de vendas dele de 2022, 23, 24, colocou lá a planilha de Excel dele e pediu para a ferramenta de IA gerar uma previsão a partir daquilo. Quantas vendas? Diria que no total desses 3 anos ali não chega a 200 vendas. Começou errado, né? Cá entre nós. Existe um viés, né, que é a falácia dos pequenos números.
você não tem significância estatística, ou seja, você não tem volume de dados suficiente para que qualquer conclusão a partir daqueles dados seja viável estatisticamente. Exatamente. A sua margem de erro é tão absurda que aquela análise não vale a pena. E aí foi o que eu coloquei para ele. Falei, você tem um volume de dados tão pequeno que qualquer projeção a partir disso é muito mais auto-engano do que alguma coisa realista. E você está planejando investimento na sua empresa, levantar capital, contratar pessoas, alugar escritório novo e fazer um monte de ações que vão te custar alguns milhões de reais a partir de uma informação completamente... A premissa errada. A premissa errada. Premissa exatamente. errada. Famoso achismo. A premissa até errada. É, Não, sim. é quase um achismo, né, Malê? É quase um achismo, porque assim, a amostragem é muito mínima. e esse é o grande a falácia problema. dos pequenos números. Agora, obviamente, a gente sabe que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação aqui, e esse é um ponto, né, interessante. Como assim, é uma tecnologia nova, entre aspas, né? Mas nova para o público, disponível. Disponível para todo mundo. A internet demorou 10 anos para atingir 20 milhões de usuários. A inteligência artificial, em menos de um ano, superou 100 milhões de usuários. Então, nesse sentido, ela realmente é nova, mas exponencialmente rápida. Incrivelmente, né, Rafael e meus colegas aqui, ela, por ser nova, ela já é uma tecnologia comoditizada. Ela é absolutamente fácil, acessível, e o modelo preferível das empresas que estão comercializando IA geralmente é o freemium, ou seja, você consegue ainda testá-la gratuita ou usar um pedaço, um pouco, um tanto do potencial dela, né, gratuitamente, para depois migrar para um plano. E óbvio que ela tem impactos pode vir a ter impactos positivos numa gestão de um pequeno e médio negócio. Qual que seria o que você acha que tem que tomar cuidado? O que você tem que olhar? O que você diria para o pequeno empresário que tem que usar a inteligência, ele tem que estar inserido nesse contexto, é óbvio, não pode ficar para trás. O que você falaria para ele? Qual cuidado? Por onde ele deve começar? O que ele tem que olhar? Eu usaria a regra dos 3 porquês. Ah, não, eu quero usar a inteligência artificial para revolucionar nossas vendas. Por quê? Ah, não, porque eu vi que meu concorrente está usando. Por quê? Não, porque o mercado inteiro está usando. Se a gente não usar, a gente vai ficar para trás. Por quê? Se ele não consegue chegar no terceiro porquê, ele está indo na base do embalo. Ele está indo na alegria, está indo no deslumbre. E aí vai dar errado. Uma outra forma. Qual problema você quer resolver? Sensacional. Diagnóstico, né? Objetivo, né? Quando a gente fala de empresa, Se tem que falar você de tem diagnóstico. clareza do problema, se você tem um entendimento com profundidade do que você quer resolver, e aí você precisa de capacidade operacional para fazer isso acontecer, ótimo. E aí a segunda coisa, tem clareza do problema? Quais são os indicadores de que isso deu certo? Eu tenho visto largamente, assim, diversos clientes, a gente atende mais de 20 clientes de capital aberto. Empresas que ou estão na Bovespa ou estão em outras bolsas. Né? A gente tem cliente na Bolsa da Alemanha, na Bolsa do Japão, na Bolsa de Nova York, a gente atende clientes globais. E, obviamente, todos eles estão testando inteligência artificial. Está todo mundo testando. E a gente está vendo testes dando certo, e a gente está vendo muito teste dando errado. Dando muito errado também, né? Por quê? Qual que é o problema? Existe um outro viés que é falta de contexto. O grande problema de você usar um prompt é que a IA do outro lado tem de contexto é o que você deu no prompt, o que é muito pouco. Para que você tenha muito contexto, você tem que ter um entendimento e capacidade de interpretação, que depende da sinapse. Exatamente. Você tem que ter- engenharia de prompt humana para Você tem que colocar. ter repertório sobre aquele assunto. Perfeito. Se você não der repertório e contexto, você está jogando uma massa de informações numa caixa preta e ela está te devolvendo uma saída. Como é que você valida que a saída é correta? Como é que você valida que a saída é a melhor? Como é que você mede se aquela saída vai te tornar melhor ou pior? Então, tem muita gente usando IA, por exemplo, para atendimento ao cliente e se enganando achando que o atendimento ao cliente melhorou. Porque antes ele tinha atendimento com pessoas e o NPS dele era 92. Aí ele colocou um chatbot para responder. Então ele bota lá um monte de parâmetros. E ele falou, estamos como é que é?
treinando a nossa IA, né? Com 200 atendimentos por dia. Eu falo, filho, você precisa dar 1 milhão de inputs, 10 milhões de inputs, 100 milhões de inputs para treinar uma IA. O Facebook baixou 81 tera de livros. Não consigo nem imaginar o que é isso de informação. Não é muita coisa, né? Assim, basicamente são todos os livros do mundo em todos os idiomas. Meu Nossa. Deus. Isso é volume de dados para treinar uma IA. Aí o cara acha que atender 200 clientes por dia, ele está treinando a IA dele. Ele está se enganando. Mas beleza, segue o jogo. Aí ele bota lá um chatbot com alguns parâmetros para atender os clientes dele. E os clientes entram, começam a conversar com o chatbot e não conseguem resolver o problema. Eles desistem. Eles saem do chatbot. Ele fecha a janela porque ele está puto. Ele continua com o problema. Se eu sou cliente, por exemplo, de uma operadora de telefonia e eu tô puto, o que eu vou fazer depois da terceira, quarta, quinta vez? Eu vou trocar de operadora. Exato. Só que o NPS, a pesquisa, só aparece quando o cliente responde lá, ok, resolvi meu problema. Ah, então, por favor, avalie o nosso atendimento. Ou seja, todos aqueles Aí o insatisfeitos... NPS dele, que era 92, subiu para 97. Sensacional, né? E por esse índice, tá tudo lindo. Porra, ele melhorou Maravilhoso. muito a E os performance dele. 90% que ficaram no meio do caminho ali Só não que estão todos sendo medidos. aqueles clientes que estão sendo mal atendidos e estão indo embora, não aparece no NPS. Só que vai aparecer no balanço. Perfeito. Eu lembrei de uma frase do Walter Longo. Assisti aí um dia um podcast dele. Ele falou o seguinte. Walter é sensacional. Sensacional. Ele falou o seguinte, né? A IA é como se fosse o cinto do Batman. O Batman sozinho, ele já é o cara, beleza. Mas quando ele bota o cinto dele e ele sabe usar o cinto, aí é que é. E eu quero aproveitar que esse momento aqui... Agora dá o cinto dele pro Robin. Não vai funcionar. Quero aproveitar esse momento aqui e dar os nossos agradecimentos aqui à nossa produção aqui, né? O Cristal Studios, esse estúdio fantástico aqui, especializado em podcasts. Realmente vale a pena. Clica aqui, vê o site, segue nas redes sociais aqui, com certeza vale muito a pena. A gente se sente extremamente feliz aqui na nossa casa, na casa do Dono Pod, junto com essa parceria da produção com o Cristal Studio. Valeu aí, Cristal Studio. E quero agradecer também o nosso patrocinador aqui, nosso grande patrocinador, o Gestão Independente, né? O Gestão Independente é um hub que proporciona aos empresários pequenos e médios estarem no controle da operação e estarem no controle dos seus negócios, mas livres da operação. Então, a partir de mentorias, de diversos cursos, de diversas plataformas de conhecimento e parceiros também associados aí com amplas expertises de conteúdo, proporcionam chegar aí ao controle do negócio, mas livres da operação. E um lançamento que o Gestão Independente está fazendo é o Gestão Mais IA, que o importante, como o nosso convidado aqui falou, é importante ter essa curadoria, ter um entendimento dos porquês utilizar essas tecnologias, a inteligência artificial, e nesse curso, nessa plataforma Gestão Mais IA, você não só vai ter aí o contato com as plataformas de inteligência artificial, mas principalmente uma curadoria onde você possa entender os porquês. Por que você vai utilizar uma IA, onde você vai utilizar e como você vai utilizar. Então, clica aqui, não sei exatamente aonde, ou bate aqui no QR Code para você saber mais do Gestão Mais IA, beleza? Valeu aí, Gestão Independente. Rafa, eu queria voltar no assunto da produção de conteúdo. A gente sabe que é muito desafiador aí para as pequenas e médias empresas que não têm verba, não tem orçamento para poder fazer um marketing digital bem feito, né? O que você aconselha para essas empresas? Por onde começar se ela não tem uma verba muito robusta? Começa pelo básico. Acho que primeiro tem que fazer a lição de casa. Você tem que cobrir o essencial ali. Muita gente vai pela moda. Uhum. Eu vou fazer Instagram porque está todo mundo fazendo. Vou fazer TikTok porque está todo mundo fazendo. Teu cliente está lá. O teu perfil de cliente é ali que ele vai te encontrar. Pegar um exemplo de uma pequena empresa, uma clínica odontológica aqui de Campinas. Com anúncio no Google Ads e um sitezinho de uma página, eles faziam mais de 200 agendamentos por semana, porque eles tinham plantão. E as pessoas buscavam no Google, dentista 24 horas. Então, ele fez um site simples e uma campanha de Google Ads, que é uma coisa extremamente básica de colocar no ar, 200 agendamentos por semana. É muita coisa. Sim, para uma clínica odontológica é muita coisa.
Então aí o pessoal, mas ninguém mais visita site. Eu ouvi isso umas 2, 3 vezes nos últimos Ninguém mais vê meses. e-mail. As pessoas tendem a tomar pelo hábito dos outros os hábitos delas. É verdade. E aí não adianta. Então, um site você tem que ter. Eu vejo muita empresa hoje que tem e-mail @gmail. Outro dia eu vi e-mail @hotmail. Eu falei, gente, Absurdo. 2025. Absurdo. Pelo amor de Deus. Gente, é um custo mínimo, né? Ridículo. Assim, é o básico, mas tem muita empresa que não tem, né? Então, um site funcionando, Falta de cadastro credibilidade no Google total, Negócio, uma campanha de Google Ads, presença nas 3 redes sociais mais essenciais ali. Se é venda B2B, o cara tem que estar no LinkedIn. Não tem como fugir. Eu não sei gerar conteúdo em vídeo. Então tá bom. Então não vai para o YouTube, não vai para o TikTok. Só entre a hora que você tiver capacidade de geração de conteúdo em vídeo. Porque senão não faz sentido. Você vai criar o seu arroba lá e vai estar vazio. Parado. Então é pior do que não ter. É melhor não ter do que ter e não atualizar. Porque aí parece abandonado. Sim. E abandonado é pior do que não existente. Pô, isso vale pro meu Instagram também, Rafael? Vale. Imagina o seguinte. A pessoa assistiu o podcast hoje, foi no Google e digitou Alisson Limer. Entrou no seu Instagram e o último post é de 2023. Mas Essa é a verdade. essa Mas aí, ó, você que tá ouvindo aqui, ó, na hora que você der o Alisson Limer no Google, não entra no meu Instagram, entra no meu LinkedIn. Não é bem assim que Por isso funciona. que aí- Por favor. Mas é por isso que a decisão importante é entender em quais canais você está. Isso é um dos trabalhos de marketing. É verdade. Gestão de canais. Então, entender qual canal funciona para mim. A maioria dos meus clientes não virá do site, por exemplo. Mas você tem que ter. Tem uma Tem referência. direito. Não tem como. É importante, é uma ancoragem. Eu atendo clientes que têm os maiores sites do Brasil. Magazine Luiza tem 30 milhões de páginas. Americanas 30 Nossa. milhões de páginas, Rafael. Você imagina o portfólio de produtos Imagina que tem, é o um portfólio. marketplace. Com a maior quantidade de Tudo tem SKU no do Magalu. planeta. Qualquer coisa que você quiser tem no Magalu. É o slogan deles, Monstruosidade. inclusive. E é uma empresa familiar. A gente falou de empresa familiar. Cara, Empresa familiar. teve o fundador, passou para a Luísa, hoje está na mão do Fred. E é a mesma família que está na gestão. Nessa linha aí também, a Bosch é uma empresa familiar. Sim. Robert Bosch é uma empresa familiar. E é muito interessante a forma como a Bosch foi constituída. Eu não vou saber contar a história hoje, mas um amigo meu que foi diretor da Bosch contou. Quando o Robert Bosch faleceu, ele constituiu no testamento dele a Bosch como uma empresa pública. Na verdade, se não me falha a memória, ele colocou as ações para o Instituto Robert Bosch Isso. e deixou acho que 1%, de 1 a 10% só para a família. Para a família, mas o Todo- conselho, da forma como ele é feito, é interessante. Porque tem um chanceler alemão, tem um membro de não sei onde, são pessoas de lugares diferentes, com expertises diferentes, e uma boa parte do lucro da Bosch é doado para iniciativas sociais. Mas a maior parte, a grande Boa parte dos equipamentos do Boldrini, se eu não me engano, foram comprados Robert pela Bosch. Fundação Robert Bosch. Sensacional. E uma empresa familiar, Uma impressionante. empresa familiar. Mas Comprovando uma gestão profissional, exatamente. Então, comprovando, né, a importância de ter uma gestão Tem profissional. muito preconceito. O pessoal acha que empresa familiar é empresa ruim. Não é. Não, pelo Empresa contrário. mal gerida é empresa ruim. É isso aí. Ser familiar não é demérito para ninguém, muito pelo contrário. Grandes empresas globais são empresas familiares. Perfeito, A perfeito. Gerdau, cara, é uma empresa familiar, é uma tremenda de uma empresa. O Grupo Pão de Açúcar foi uma grande empresa familiar. Tem N histórias de empresas familiares extremamente bem-sucedidas. Extremamente bem geridas necessariamente. Esse Exatamente. É o A ponto, né? hora que o sócio entende. Pega o Moreira Salles, grande cineasta brasileiro, que agora está indo indicado de novo para o Oscar. Novamente. Será Ele que é vai? filho de quem? Fundador do Unibanco. Fundador do Unibanco. Mas ele é cineasta. Ele não é administrador de banco. Então, o que a família dona do Unibanco fez? Se uniu com a família Setúbal, do Itaú, que sabe administrar banco, fundiu Itaú Unibanco, ficaram com a marca Itaú, e a família Moreira Salles continua sendo acionista. Só que ela não precisa administrar o negócio. Não precisa ter a dor de cabeça de ter que administrar, deixou para profissionais, né? Deixou para profissionais. Perfeito. Bom, o papo tá excelente, maravilhoso.
Só que a gente tem que ir para os finalmente, Rafael. Com certeza não dá tempo da gente falar tudo que a gente gostaria. Acho que Não dá você tempo também. nem de falar nem pertinzinha, né? Né? Então, assim, já fica o convite para você voltar, por favor. Espero que possamos. Posso só terminar a resposta que eu fiquei devendo? Sim. Opa, lógico. E não, e tem mais duas perguntinhas Então, rápidas mínimo. ainda depois, tá? Você tem que definir um orçamento de marketing e contratar uma pequena agência. É melhor ter uma pequena agência do que não ter nada. Ou trazer um profissional para dentro de casa que, num primeiro momento, vai ser um faz-tudo. Ah, é ruim ter alguém fazendo tudo, mas é melhor do que não ter nada. Não ter nada. Então, começa. Um híbrido, né? E vai Põe estruturando. esse profissional para E aí começar você tem esse profissional lá e dentro, gerir que é os o gestor. terceirizados ali, né? E aí ele vai contratando agências, Isso, fornecedores, perfeito. coisa e tal. Eu, como consultor, Então, assim, sempre falo que esse é o melhor caminho para começar, para gerir Tem ali. que ter um gestor e tem que ter bons fornecedores. Tá bom. Aí consegue começar a ter uma presença digital boa e bem orientada desde o começo. Rafael, a gente gostaria de ouvir muito mais aqui, aproveitar mais o seu conhecimento, sua experiência, sua sabedoria aí de marketing e como empresário também, mas já fica aqui o convite reforçado para que você volte outras vezes, por favor, aqui para a gente continuar e aprofundar esse papo. E aqui é o seguinte, a gente tem uma tradição aqui no Dono Pod, que é sempre terminar com duas perguntas, tá? Eu vou fazer a primeira e a Renata vai fazer aí a segunda. Cuidado, hein? Essa é uma pergunta que é profunda. Então vamos lá, Rafael. Rafael Reis, o que na sua opinião, o dono pode? O dono pode e deve ter uma visão de onde ele quer que o negócio chegue. Eu tinha muita clareza quando eu fundei a Web Estratégica de onde a gente deveria chegar. A gente seria uma grande consultoria de SEO e atenderia os maiores clientes do Brasil. No meio do caminho, eu descobri o marketing de conteúdo, entendi o quanto isso era complementar a SEO, e hoje nós somos a segunda maior empresa de marketing de conteúdo no Brasil, produzindo conteúdo para grandes clientes, porque existe uma visão muito clara de onde chegar. E vou citar meu sócio de novo, o Everton, ele tem uma frase muito boa. Ele fala, todo mundo tem que olhar para o mesmo lugar. Então a gente olha para o topo da montanha e vê a direção. Para subir a montanha, a gente vai ter que trilhar, às vezes, caminhos diferentes, mas vai todo mundo chegar no mesmo lugar. Né? Então, quando você tem a visão de para onde você tem que ir, todo mundo da empresa se alinha para aquele lugar. Então, o dono pode ter uma visão e ele deve comunicar a visão para todo mundo. Perfeito. Agora vamos até o mesmo ar de mistério aqui do Alisson. Rafael Reis, o que o dono não pode? Olha, deixa eu pensar nessa para responder, porque essa é difícil, mas eu acho que dono não pode ter ego. A gente tem que ser muito maduro, tem que se resolver muito para entender em que momento a empresa se torna maior do que a gente. Nos últimos anos, a gente fez esse processo de uma forma muito estruturada na Web Estratégica. A minha figura, né, como figura pública, como representante da empresa, tem uma projeção, mas eu não posso ser maior do que a empresa. Então, hoje a gente trabalha no marketing, no institucional, na visão de negócio, na estruturação de tudo, sem depender da minha existência. A empresa tem que ser capaz de sobreviver sem mim. E hoje ela é. Eu posso entrar em coma 1 ano que não vai mudar nada. A empresa vai continuar fazendo um trabalho sensacional. E aí muita gente fica naquela, mas aí eu vou ser dispensável no meu próprio negócio. Que coisa melhor do que isso? É verdade. Você ter um negócio eficiente, bem posicionado, lucrativo, que cresce, Que não Você depende de precisa você. estar na operação, né? que não depende de você. Isso, Com você ele é melhor, mas ele não precisa de você para existir. É o isso, sonho, isso deveria ser o objetivo estratégico de todo qualquer empresário. empresa. Mas aí volta naquilo que a gente falou mais cedo, da maturidade. Né? De você entender o que é o negócio e o que é o teu ego vinculado com o negócio. Você criou um negócio ou você quer ser famosinho? Esses dias eu fui procurado por uma empreendedora, Isso é boa. fundadora de 2 grandes empresas na área de engenharia. Então, assim, pensa em empresas complexas, fabricam grandes equipamentos industriais. E o marketing dela me procurou porque eles queriam uma mentoria para o posicionamento digital dela, porque ela queria se tornar influencer. Me deu aquele pan. Ela azul, assim, total. Eu falei,
como? Né? Não, porque ela publica as coisas dela e tal. Eu não vou citar especificamente, porque assim, não Por quero favor, não precisa fazer isso. Não expor a faça. pessoa desnecessariamente e tal. Mas assim, eu olhei aquilo e fiquei pensando, pra quê? Né? De repente uma realização pessoal, e alguma coisa que ela tem o desejo de fazer, tem uma vontade, entende aquilo como um propósito, e ok. Mas eu falei, olha, eu não sou a pessoa para isso. Eu sei fazer marketing B2B. Eu sei vender produto. Eu não sou o cara que cria influenciadores digitais. Passei o contato de uma amiga minha que faz especificamente esse trabalho, faz muito bem, Camila Renault, vai palestrar no meu evento em maio, inclusive. Mas eu acho que, assim, não pode ter esse apego, né? Esse ego, essa coisa... essa carência de querer... Não, a minha opinião é... Ser o centro das atenções, né? Quando a pessoa não tá vai com pra isso aí terapia. resolvido dentro de si, vai fazer só, desculpa a palavra, como é que é o francês? Só vai fazer merda na empresa, né? Se não for bem resolvido, aí Boa. não vai dar certo. É? Muito bom. Pessoal, papo muito bom. Ficaria aqui a noite toda com vocês. Quero agradecer aí mais uma vez o Cristal Studio, Gestão Independente. Renata aí dividindo a mesa, Malê dividindo a mesa mais ou menos, Digital mas dividindo aí. a digital, né? Obrigado aí. E principalmente obrigado, né, para você, Rafael, obrigado pelo convite, de compartilhar a sua história, essas dicas aí, esses ensinamentos. E de verdade, cara, já tá aqui firmado já o convite, né, para os próximos aqui, que dá caldo, Sempre um prazer. tá? Maravilhoso, Faltaram muito apenas obrigado. 50 perguntas. 50 aqui. perguntas, né? Obrigado e parabéns pela trajetória. Fico muito Obrigado. contente aí de poder, em alguns momentos, ter compartilhado dessa trajetória de sucesso sua. Há Obrigado. mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Então, beleza, legal. Ficamos aqui, então. O Dono Pod agradece demais aí. Esperamos que você curta e aplique todos esses conhecimentos, essa sabedoria toda aqui compartilhada pelo nosso convidado. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!